O Boris Johnson, senhores que nos acompanham na manhã dessa quinta-feira, seria o artífice de uma nova União Europeia. Isso mexe totalmente com o mundo. Essa é uma nova construção de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde as organizações multilaterais já não têm mais a mesma eficácia, já não têm a mesma possibilidade de cobrir os desejos do grande capital, do sistema financeiro que opera a partir de Londres. O Boris Johnson estaria, nesse momento, tentando convencer o Erdogan, que eu já disse inúmeras vezes para vocês, que tem uma ponte muito larga em direção a Londres, a partir, independente do discurso, os 3 países bálticos que estão no colo da Grã-Bretanha, a Polônia, que tem rivalidades históricas com a Rússia e que também tem muitos laços com os britânicos, de um modo geral, e, a partir desta formação, incluir a Ucrânia num novo tipo de aliança, que não é só no aspecto de uma organização concorrente à União Europeia. Não é uma concorrência à União Europeia, a Bruxelas. É um pacto também militar, sob um guarda-chuva nuclear de Londres. Então, o que pode acontecer é que, se os russos efetivamente parecem estar consolidando o controle sobre Donetsk, sobre Luhansk, sobre o Donbass, e também sobre uma faixa no sul, no Mar de Azov, Mariupol, em relação ao que seriam áreas onde a maioria étnica russa e a língua russa são predominantes, é importante que nós entendamos que essas áreas muito dificilmente serão restituídas ao controle de Kiev nesta situação política vigente, e que a aliança que o Johnson estaria propondo seria uma aliança que englobaria muito provavelmente a região oeste da Ucrânia. Júlio César Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo. É o início do fim da Europa atual e o nascimento da Eurásia, propriamente dita. É o Heartland, né? É o Heartland. Esse é um conceito bastante aceitável dentro dessa premissa, porque você vai, talvez, unir, ainda que não estou falando aqui numa faixa contígua, aí é uma diferença em relação a essa abordagem. Mas muito provavelmente, você poderá unir Moscou, São Petersburgo a Berlim e Paris, e sob o ponto de vista político. Parece que é cada dia mais clara essa situação, parece que é cada dia mais factível que isso aconteça. Nós temos uma outra informação que nos foi dada já de maneira reiterada por fontes na Europa, que dizem que há um profundo descontentamento no seio do empresariado e das lideranças políticas e militares na Alemanha que não fazem parte do governo. Segundo a informação que eu tenho, na Alemanha, inclusive também no agronegócio, tem muita gente descontente com essa atitude de Bruxelas em relação a Moscou. Então, isso está em vias de explodir, de gerar uma crise muito grande interna, política, a priori, dentro da Alemanha, que se vê ocupada por uma posição pós a derrota na Segunda Guerra Mundial. Londres estaria se antecipando a essa situação. Então, Londres primeiro sai da União Europeia, porque muito provavelmente Londres já sai da União Europeia com base não em Steve Bannon, fake news, essa coisa toda que nos foi dada a construir no nosso imaginário, fascismo, comunismo, imigração, isso tudo parece subsidiário na construção mais importante. Parece que Londres saiu da União Europeia, segundo essas fontes. Inclusive, uma fonte muito boa que eu tenho conversado na Alemanha de forma reiterada. Então, a ideia é assim, isso já me falavam antes do conflito ser iniciado. Eu confesso a vocês que eu ouvia, não incrédulo, mas observando, com uma certa atenção. Agora as coisas fazem sentido. Londres teria saído da União Europeia ao perceber a aproximação de Berlim e de Paris com Moscou e Pequim. Então, para a Grã-Bretanha, não interessava mais participar desse mundo dentro da União Europeia e sim fragilizá-lo, porque esse mundo da União Europeia, majoritariamente, a nível de PIB, a nível de poder industrial, de matriz tecnológica e tudo mais, estava se juntando a Moscou e a Pequim.
Lembra aquele que estava conosco ontem, do livro que eu citei, do MH17, da posição ali, depois do Putin voltando do Brasil, né? Aconteceu aquele evento com o avião das linhas aéreas malaias, da Malásia, sobre o Donbass, e aquilo ainda acabou facilitando um pacote de sanções contra a Rússia. É um episódio muito nebuloso, não é momento para a gente entrar nisso aqui agora, mas daquela feita conseguiram, aos trancos e barrancos, levar a Alemanha e a França a adotarem sanções contra Moscou. A dificuldade foi aumentando. A grande questão não era o relacionamento da Merkel com o Putin, era o estreitamento, via Nord Stream 2, via outros caminhos. Eu sempre cito aqui um exemplo que eu acho importante. A participação da Daimler na Kamaz, a Daimler alemã com 15% de participação na Kamaz russa, num parque industrial na região da metropolitana de Moscou, a cerca de 40 quilômetros ao norte. E a Kamaz também envolvida na produção de veículos militares dentro da Rússia, sócia da Daimler, que é a produtora, que é a montadora que produz os automóveis Mercedes-Benz. Quando a Grã-Bretanha sai, segundo essa fonte, que hoje atribui muita credibilidade na Alemanha, quando a Grã-Bretanha sai da União Europeia, ela o faz para demonstrar a insatisfação com essa aproximação de Moscou e de Pequim, e o faz também com o objetivo de fragilizar a União Europeia e essa aproximação, porque a ideia da saída da Grã-Bretanha política era que a saída da Grã-Bretanha pudesse gerar uma série de outras distensões, uma série de outras rupturas, de uma série de outros países que dar-se-ia sob a égide de um eventual movimento nacionalista, mas em desprestígio da União. Tá? Em desprestígio da União. Então, gente, vamos aos fatos. Isso que o Corriere della Sera está dizendo hoje, do Boris Johnson propondo uma nova aliança, que aí seria tanto militar como política, que incluiria a Ucrânia, incluiria a Polônia, incluiria a Turquia, incluiria os países bálticos e a Grã-Bretanha no guarda-chuva nuclear, é a tentativa de romper definitivamente, pelo menos a parte oeste da Ucrânia, até Kharkiv remanesça em controle dos ucranianos, que está no leste do Dnieper. Né? Mas o remanescente da Ucrânia, rompendo definitivamente com a Rússia e rompendo. A grande questão não é a ruptura com Moscou. Agora, é claro que aqueles que estão acompanhando já esses quase 20 minutos de conversa já compreenderam. A grande sacada é a seguinte, romper com a Alemanha e romper com a França. É como dar um castigo para a Alemanha e para a França, porque a Alemanha e a França teriam se aproximado demais da China e da Rússia. Então você teria uma ruptura definitiva da Ucrânia remanescente com a Rússia, considerando que os russos parem no Donbass e no Mar de Azov, não cheguem a Odessa, que ali ainda haja uma válvula de escape, uma saída para o mar por parte dos ucranianos, e uma ruptura definitiva entre Londres e Paris e Berlim. Então, Washington e Londres parecem dispostas nesse momento a investir pesadamente numa tentativa, talvez eu julgo que até esse vazamento, ele tenha por objetivo e por princípio constranger as lideranças políticas na França e na Alemanha para talvez tentar de alguma forma impedir que a Alemanha e a França resistam a esse alinhamento e dizendo, olha, nós vamos para o tudo ou nada. Eu vejo a Alemanha mais frágil, é uma parte mais frágil nessa conta, porque não tem poder nuclear, não tem um grande exército, não tem uma grande força aérea, é um país militarmente ocupado por bases dos Estados Unidos, muito dependente dos recursos militares também da Grã-Bretanha, sobremaneira da OTAN. Então, talvez essa situação tenha por objetivo criar reações dentro dessas sociedades, mostrando manifestamente que o desejo de Londres vai muito além das palavras e pode, na realidade, buscar a precipitação